Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Saudações, queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Eu sou Juliano César, do canal Nos Passos da Fé Cristã. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à linha histórica da Igreja. Eu comecei lá no segundo vídeo do canal. O primeiro foi da apresentação. E no segundo vídeo do canal eu falei um pouco sobre o nome da igreja, o seu significado, quando foi adotado. E no vídeo de hoje nós vamos saber um pouco sobre a igreja nascente, a igreja primitiva. Para quem gostar do conteúdo, dá um like, compartilha, comenta, faz perguntas, da maneira que der eu vou respondendo. Dá ideias para novos vídeos, se você assim quiser. Dá uma forcinha aí no canal. Muito obrigado. Deus vos abençoe. Então, no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco, conhecer um pouco sobre a Igreja Nascente. Que ela dá-se início, então, no ano 33, após a ressurreição de Cristo, e esse período de Igreja Primitiva vai até no 325 depois de Cristo. Por quê? Porque termina com a celebração do Concílio de Nicéia, do primeiro Concílio de Nicéia. Esses 3 primeiros séculos e metade do século IV, onde aconteceu esse período, do século I a metade do século IV, ele é dividido em Era Apostólica e o período anteniceno. Por que era apostólica? Porque os apóstolos estavam pregando, porque havia a presença dos apóstolos, a presença daqueles que viram o Senhor e contavam sua história e pregavam a sua doutrina, dando então início à igreja, solidificando a base da igreja. Essas 12 colunas da igreja, que são os apóstolos. Então, a era apostólica é o período em que os apóstolos pregavam, o período em que os apóstolos contavam as histórias de Cristo. Aqui no vídeo anterior nós soubemos que os evangelhos eram contados primeiro, eles não eram escritos, eles foram escritos depois. Mas então essa era apostólica é ali onde os evangelhos eram pregados pelos apóstolos. As histórias, a doutrina de Cristo era pregado pelos próprios apóstolos. E depois eles vão morrendo e tornam seu período anteniceno, aonde a igreja começa a caminhar com as próprias pernas e com a intercessão dos apóstolos, porque eles já não estão mais no seu meio, mas apenas a doutrina que o Cristo deixou e eles repassaram através dos livros, dos evangelhos, das cartas de Paulo e das outros livros do Novo Testamento, aonde nós vamos estruturando essa igreja para chegarmos onde somos hoje. O cristianismo, para chegar aonde ele é hoje, na estrutura que o cristianismo tem hoje. Então, nas cartas aos Gálatas e nos Atos dos Apóstolos, nós temos o registro das primeiras comunidades cristãs. E vemos que elas se concentram em Jerusalém. E tem como seus líderes Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos. Os primeiros cristãos, eles eram ou judeus convertidos ou gentios convertidos. Gentios é ateus, pessoas que não acreditavam no Deus único, mas tinham inúmeros deuses. Então era tido como ateus. Eles começaram a ver essa nova filosofia de vida, essa nova pregação, esses novos ensinamentos que o Cristo trouxe, e o chama a atenção e começam a se converter. Um dos primeiros gentios convertidos foi Paulo. Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso, hoje conhecido como São Paulo Apóstolo. Ele se converte, então, conhecendo um pouco da história do Cristo, mas porque o Cristo aparece para ele, porque ele era um que... Então, ele perseguia os cristãos, Ele era um soldado e perseguia os cristãos,
E os primeiros cristãos eram conhecidos como judeus cristãos. Por quê? Porque os apóstolos pregavam dentro dos templos judaicos. A sua religião não era estruturada, então, como eles eram judeus, eles começaram a pregar dentro dos templos. Mas a sua pregação não condizia muito com a pregação dos rabinos. Então, eles começam a ser conhecidos como judeus cristãos porque eles eram, me deu um branco agora, eles seguiam os ensinamentos deste Cristo, né? Seguiam os ensinamentos deste Cristo. Por quê? Porque conviveram com ele e se apaixonaram por seus ensinamentos, por sua doutrina, e começam a passar, a pedido do Cristo, a transmitir essas suas doutrinas, esses seus ensinamentos. Então eles eram conhecidos como judeus cristãos porque estavam caminhando a uma nova religião, mas ainda ligados ao judaísmo. Então Paulo, né, como eu falei um pouco antes, ele foi um dos primeiros gentios a se converter, então ele foi conhecido como apóstolo dos gentios, porque a maioria das suas cartas era destinado a esses novos convertidos, a esses gentios convertidos ao cristianismo, ensinando a doutrina e como ser um cristão, né? No final do século I, o cristianismo começa a ser reconhecido como uma religião separada do judaísmo rabínico. Por quê? Por aquilo que eu falei, as suas pregações já não condiziam mais com a pregação dos judeus, né? E ali começam então as perseguições, através do império e através dos judeus. A perseguição aos apóstolos e aos primeiros cristãos. E essa perseguição vai até metade do século IV, quando o imperador Constantino, imperador de Roma, se converte então ao cristianismo e torna-se então um cristão. E com o Edito de Milão ele torna o cristianismo como a religião do império, a religião oficial do império. Vamos falar daqui um tempo sobre essa conversão de Constantino. Em um próximo vídeo a gente fala sobre essa conversão e o que mudou dentro do cristianismo, né? Mas então o vídeo de hoje assim, nós contar um pouco dessa história sobre da igreja primitiva até este Edito de Milão, onde o cristianismo torna-se então a religião oficial do Império Romano, com o Edito de Milão assinado por Constantino. Ali termina então as perseguições aos cristãos, porque até então os cristãos eram perseguidos e eram martirizados. O primeiro mártir reconhecido pela igreja foi Santo Estevão, o diácono Estevão, e seu martírio foi encomendado por Saulo de Tarso, que depois de algum tempo se converte ao cristianismo e se torna Paulo de Tarso, ou São Paulo Apóstolo. Então aquele que foi o responsável pelo primeiro mártir da igreja torna-se depois um apóstolo, o apóstolo dos gentios. Esse grande homem, essa grande coluna da igreja, que é São Paulo Apóstolo. Os primeiros rituais dos cristãos foi então o batismo e a Eucaristia, né? O batismo devido àquilo que Jesus fez, ele foi batizado por João Batista no Jordão e dá esse ensinamento para que possamos ser umas pessoas novas, precisamos ser lavados pela água do batismo. E a Eucaristia, aonde os discípulos então repetiam o gesto de Jesus ali, né, na última ceia. Então, os primeiros rituais eram o batismo e a Eucaristia. E eles se encontravam, devido às suas perseguições, de madrugada, em casas escondidas, em buracos embaixo da casa, em cavernas, porque eles não podiam aparecer, porque se eles aparecessem,
seriam presos e mortos devido às perseguições. Então, ali a Igreja Nascente tem essa grande multidão de mártires, entre eles todos os apóstolos, exceto o apóstolo João, que morre de morte natural. Uns vídeos mais para frente nós vamos conhecer um pouco sobre cada um dos 12 apóstolos, né? E tem o sucessor de Judas Iscariotes, que é Matias. Então nós vamos conhecendo um pouco mais essa igreja nos próximos vídeos. Fiquem ligados aí para os próximos vídeos. A gente ainda está aprendendo um pouco, né? Se soltar na frente da câmera, mas espero que eu consegui passar a mensagem hoje sobre a Igreja Nascente, né? Sobre a Igreja Nascente, sobre como nós iniciamos lá depois da morte e ressurreição do nosso fundador, do Cristo nosso Senhor. Fiquem com Deus, os anjos vos protejam e salve Maria!